Olá pessoal, nossa aula do dia 11/3, que é uma aula que trata do direito do trabalho, hermenêutica, interpretação, integração e aplicação do direito do trabalho, métodos básicos de exegese, o papel da equidade, eficácia das normas trabalhistas no tempo e no espaço, revogação e retroatividade, direito adquirido e segurança jurídica. Galera, aqui é o seguinte, nós já tivemos a oportunidade de debater e discutir a respeito desse tema. Lembrem-se que quando tratamos da lei de introdução às normas do direito brasileiro, eu trabalhei com vocês teoria de Gaba, teoria de Roubier, trabalhei a questão dos honorários na Justiça do Trabalho, agora frente a essa nova alteração da CLT, trabalhei a questão da retroatividade das normas legais, das novas normas, tanto do ponto de vista processual como material, fizemos incursão plena nesse sentido, trabalhamos de equidade, enfim. Nesse ponto aqui especificamente, eu queria conversar com vocês a respeito do novo artigo 8º da CLT, que nós não tivemos a oportunidade plena de debater a respeito do seu teor ainda. E ele é bastante interessante porque a reforma trabalhista trouxe algumas inovações com o sentido claro de limitar a atuação do juiz do trabalho, sobretudo limitar a atuação supostamente legislativa, leia-se entre aspas, isso obviamente, do Tribunal Superior do Trabalho. Então, o artigo 8º fala o seguinte, que as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho e ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Então, o que o artigo 8º da CLT traz de maneira bastante específica? Olha, nesse caso, eu tenho uma fonte de integração quando o direito do trabalho, seja do ponto de vista autônomo, convencional, ou do ponto de vista heterônomo, legal, não trouxer uma norma específica a respeito. Ele me autoriza aqui o dispositivo a buscar a integração com outras fontes do direito, porque a lei não é uma fonte única do direito. Então eu posso ir atrás da jurisprudência, da equidade, dos princípios e normas gerais de direito. E aqui ele traz uma expressão que é bastante interessante, às vezes passa desapercebido na leitura, principalmente do direito do trabalho. Então vejam que quando ele diz que eu posso buscar jurisprudência, analogia, equidade, princípios e normas gerais do direito, principalmente do direito do trabalho, ele está me falando o seguinte, olha, quando eu for buscar normas gerais do direito e princípios gerais do direito na ausência de lei trabalhista específica, eu vou preferir a busca aos princípios gerais do direito do trabalho. E o direito do trabalho é uma ciência bastante híbrida nesse ponto, sobretudo levando em consideração as fontes. Porque nós temos um leque amplo de fontes heterônomas, né? Fontes criadas pelo Estado e também fontes autônomas convencionais, mas a nossa leque, ou nosso leque, a nossa gama principiológica, ela é muito grande. Eu tenho diversos princípios que norteiam o direito do trabalho, princípio, sobretudo, os principais da condição mais benéfica, da norma mais favorável, da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, né? Da impossibilidade de modificação piorando as condições de trabalho, enfim. Mas aí o que acontece aqui? Qual foi a intenção do legislador? Olha, autorizar que o juiz do trabalho, na falta da lei específica, se valha desses elementos paralelos, inclusive do direito comparado. E esse artigo 8º da CLT, quando ele traz a possibilidade de utilização do direito comparado como uma fonte supletiva do direito do trabalho, ele merece uma acepção bastante ampla, porque eu tenho diversos diplomas internacionais que justamente tratam da questão da tutela do meio ambiente de trabalho, ou da tutela do trabalho de um modo geral, e de temas específicos que envolvem o direito do trabalho, tanto no campo coletivo como no campo individual. Especificamente nesse ponto, eu quero chamar a atenção de vocês para a utilização das convenções da Organização Internacional do Trabalho como uma fonte subsidiária ou supletiva do direito do trabalho aqui. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos a questão, por exemplo, da acumulação dos adicionais, de periculosidade e de insalubridade.
Aí, lógico, eu tenho as teses da supralegalidade, eu tenho a tese da dupla compatibilidade vertical, controle de convencionalidade, mas vejam que a minha CLT, ela traz uma norma específica sobre esse ponto, mas eu tenho uma norma diversa lá na Convenção 155 da OIT, que inclusive foi ratificada pelo Brasil. Então, com base nesses elementos, eu posso me valer de pontos ou leis ou elementos do direito comparado para utilizar aqui no meu campo individual. Lógico que em se tratando de Convenção 155 da OIT, a partir do momento que ela é ratificada pelo Brasil, ela já ingressa no ordenamento jurídico, ela não é uma fonte do direito comparado, tá? Mas a partir do momento que não existe ainda essa integração, ela decorre do plano comparado, porque o plano comparado ele não comporta única e exclusivamente a comparação do direito com o direito no outro país, que é a base, mas também a acepção do direito de um modo geral no plano internacional, que é o que ocorre com essas convenções, com as declarações e tratados, enfim. E aí aqui, um ponto bastante interessante, que já foi inclusive superado pela jurisprudência com o advento da Lei Complementar 150, mas vale a pena tratar. O que é? Antes da Lei Complementar 150, que falava o seguinte, olha, mais de 2 dias, empregada doméstica a trabalhadora doméstica vai ser enquadrada como empregada, de 2 dias para baixo, ela vai ser simplesmente uma diarista. Antes disso, não tínhamos um critério técnico para aferir o que vinha a ser diarista, o que vinha a ser empregada doméstica. A jurisprudência era bastante vacilante nesse ponto, alguns utilizando o critério objetivo dos 3 dias, outro utilizando critério subjetivo da habitualidade. Mas aí, a jurisprudência do TST, em muitas situações, acabou julgando essa questão com base em um decreto argentino, que dizia justamente que, a contar do 3º dia na semana, ela deixava de ser diarista e passava a ser empregada. Então, um ponto bastante interessante, uma questão bastante bacana de se trabalhar à luz dessa ideia de fonte de integração de direito comparado. Mas aí vem o parágrafo 1º e fala o seguinte, olha, o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. O que ele está falando aqui, basicamente? Olha, o direito do trabalho, ele se firma sob o manto da tutela do trabalhador, porque existe um perfil tuitivo em virtude da hipossuficiência de um sujeito em relação a outro, tudo bem. Mas a reforma trabalhista, no âmago de trazer um dirigismo contratual maior ao direito do trabalho, ampliando as possibilidades negociais e possibilitando o maior diálogo entre as partes, como foi da proposta apresentada e aprovada pelo Congresso Nacional, trouxe esse elemento falando o seguinte, olha, se o direito do trabalho não trouxer esses elementos, o direito comum vai ser fonte subsidiária. E o direito comum não se prima, evidentemente, por esse princípio da norma mais favorável, da condição mais benéfica ou da tutela de um sujeito hipossuficiente na relação jurídica em relação a outro, analisado em cotejo com o outro sujeito. Então, a partir do momento que a reforma abre esse leque, logicamente que ela permite aqui, de via ou em via talvez um tanto quanto oculta, interferir o direito do trabalho dentro de uma esfera comum, ou seja, trazer interferências do direito comum em que se preserva uma autonomia maior das partes, trazendo do direito comum interferências ou normas que venham a acarretar alguns impactos no direito do trabalho. Então, se eu tenho uma norma do direito do trabalho que não regula com exaustão aquela questão, eu posso me valer como fonte subsidiária do direito comum, a exemplo do Código Civil. E aí eu vou ver que a liberalidade das partes para contratar é muito maior que no direito do trabalho. Porém, vejam só, o parágrafo 1º desse dispositivo constante no artigo 8º, ele merece uma leitura atenta em relação ao artigo 8º caput da CLT, que trata dos princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho. Então, mesmo que eu aplique o direito comum, eu vou me atentar aos princípios e normas específicos do direito do trabalho, ok? No parágrafo 2º, ele fala que as súmulas e enunciados da jurisprudência do TST e do TRT não poderão restringir direitos legalmente previstos e nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. O problema aqui, apesar da dicção do legislador ter falado em não poderão restringir direitos legalmente previstos, foi justamente para esclarecer que
a jurisprudência ela deve ser estática e não criativa do ponto de vista de restringir, suprimir direitos, ressalvar direitos ou ampliar direitos. É lógico que a jurisprudência do TST não atuava restringindo direitos. Eu desconheço uma súmula do TST que trouxesse restrição de direitos ao empregado. Agora, existem jurisprudência, existem súmulas do TST, por exemplo, que trazem obrigações não previstas em lei, como a indenização supletiva pela supressão das horas extras habituais e até mesmo a súmula 331, se analisada de uma maneira mais restritiva, na medida em que até o advento da lei da terceirização, que modificou a lei 6.019, a súmula 331 era o patamar regulatório da atividade da terceirização no Brasil. Ok? E quanto ao parágrafo 3º, já tivemos oportunidade de discutir em outro momento, em outra aula, que fala que no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o artigo 104, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. O TST, ou os STF, já tinha entendimentos voltados a garantir aqui uma maior autonomia cívica da classe trabalhadora, a expressão utilizada pelo ministro Marco Aurélio. Ou seja, olha, o trabalhador é um sujeito que precisa se emancipar. E na necessidade de emancipação do sujeito trabalhador, é necessário, ou faz-se premente, o dever por parte do Estado de conferir uma certa possibilidade mais flexível de trânsito dele na relação contratual, para não restringir demais essa atuação em vista de um papel protecionista, um papel regulatório máximo por parte do Estado. Então, quando eu falo aqui no parágrafo 3º que a Justiça do Trabalho deve balizar sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na vontade coletiva, olha, normas coletivas devem prevalecer, de modo que a intervenção da Justiça do Trabalho aqui deve ser muito pequena, limitada aos pressupostos do artigo 104 do Código Civil. Só que o artigo 104 do Código Civil ele traz uma acepção bastante ampla da escada pontiana, sobretudo dos requisitos de validade do negócio jurídico, tá? Que são objeto lícito, agente capaz e manifestação ígida de vontade. Dentro desse aspecto, dentro desse SPEC, vejam que o juiz do trabalho tem uma atuação ampla. Ele tem uma possibilidade de avaliar a conformidade jurídica daquela norma coletiva bastante ampla, bastante extensa. De modo que nessa circunstância aqui, é possível analisar se aquele negócio jurídico firmado por meio de norma coletiva tem manifestação ígida dos agentes, traz um objeto lícito possível, determinado e determinável, e se não contrapõe os ditames do artigo 611b da CLT e também os ditames constitucionais que trazem uma certa restrição negocial, ok? Então, esses são os pontos que eu queria trabalhar com vocês aqui nessa aula nossa do dia 11. Sigamos em frente com mais aulas, pessoal. Abraço.